É para sempre terça-feira, 5 de julho. Fernanda conversa com a Aurora e diz que Santiago voltou e está escondido, mas em breve virá visitá-la e falar com ela. A Aurora pergunta à cunhada por que ele não veio vê-la ontem. Fernanda explica para a Aurora que precisam ser cautelosos, pois Bárbara não pode descobrir que Santiago sabe que ela está grávida. E não se pode esperar nada de Bárbara. Fernanda revela que Bárbara e Artêmio vêm muitos anos já tentando destruir a sua família. Franco mostra a Santiago uma cópia da planta da casa de Artêmio e explica que amanhã às 8 horas estará com ele na igreja São Rafael, tratando de negociar a liberdade de Liliana. E nessa hora Steve chegará pela parte de trás da casa de Artêmio com uma escada para que alguém possa entrar pelo telhado, pois precisam entrar sem ser vistos pelo segurança. Santiago se compromete a entrar, sem se importar com os riscos. Bárbara chega ao convento. A irmã diz a Fernanda e a Aurora que Bárbara chegou. Fernanda corre para se esconder. Vênus e Marina conversam sobre a missão de entrar na casa de Artêmio. O rapaz avisa, é muito perigoso. Steve não quer que as moças se arrisquem. Marina, muito decidida, avisa que é só vigiar enquanto elas entram. Steve explica que não é tão simples assim, mas Steve aceita a ajuda delas. Santiago e Franco tiram algumas dúvidas sobre o resgate de Lili. O telefone de Franco toca. É Vênus e Marina avisando que irá participar do plano. Franco aceita. Bárbara comprou várias roupinhas para o bebê de Aurora. A moça agradece dizendo que Bárbara é muito generosa com ela e seu bebê. Bárbara, sorrindo, dirá para ela que é um prazer enorme que a Aurora tenha muitas coisas bonitas e não quer que nada falte para seu neto. A Aurora pergunta para Bárbara se ela falou com seu pai e se ele irá visitá-la. Bárbara dirá que para Artêmio Bravo ela está morta. Bárbara insiste para a Aurora sair do país com ela, mas a Aurora se recusa dizendo que precisa de mais um tempo. Então Bárbara mente, dizendo que Santiago esperam por elas lá na Itália. Recebe a visita de Priscila na prisão. Priscila questiona Adriano sobre o bilhete. Ele admite que escreveu e diz que foi um truque para que ela fosse visitá-lo. Bárbara faz planos em comprar uma casa na Itália para morar ela, Aurora e Santiago. Então Aurora pergunta à mãe se ela fala sempre com Santiago. Bárbara diz que sempre. Então a Aurora pede a Bárbara que ligue para o rapaz, para que ela possa falar com ele. Bárbara dirá que esqueceu sua agenda em casa e não sabe o número do rapaz de cabeça. A Aurora pergunta a Bárbara por que ela e Fernanda não se dão bem. Bárbara responde não ter nada contra Fernanda, pois sempre amou os filhos de Gonçalo e não é fácil ocupar o lugar de uma mãe. Ela abraça a Aurora. Diz a Adriano que precisa de sua ajuda, pois Bárbara ouviu ela e Aníbal falando do segredo do bebê e pede ao homem que, se por acaso Bárbara ir vê-lo, que ele não conte nada para Bárbara. Diz a Priscila que foi Bárbara que armou a armadilha para ele, colocando ele ali, e que Bárbara preparou para ele os explosivos e pede a Priscila que diga ao Aníbal que, se não tirar ele dali, vai fazer com que as pessoas saibam que o filho que ela espera não é dele e que sua liberdade em troca do silêncio. Bárbara chega em casa furiosa e diz que não há dúvidas de que Fernanda está visitando sua filha. Será que a Aurora falou que sou sua mãe? Nesse momento, Fernanda diz a Bárbara um oi. A Hiena dirá que bom que está aqui. Seu pai e eu estamos muito preocupados com o Camilo. Ele esteve com seu irmão e ele insiste que não tem nada a ver com o Steve Norton. Nesse momento, Gonçalo aparece. Bárbara continua. Ele também garante que Lovely, a sobrinha de Steve, não é quem diz ser. Fernanda diz ao pai que se o Camilo está com problemas, não é culpa dela. Ele procurou. Bárbara se faz de boazinha, dizendo: somos uma família e somos a família do Camilo. Esse assunto deixa seu pai muito mal. Fernanda que Gonçalo precisa falar com Santiago, pois tentam falar com ele no celular, mas ele não atende. Então Gonçalo pergunta à filha o telefone do ateliê de Santiago. Fernanda diz que tem, então Bárbara dá a ela o celular, pressionando para que ligue.
Priscila diz a Adriano que vai falar com o Aníbal para mexer os seus pazinhos e tirar ele de lá. E ela vai embora. Lúcio chega rindo e pergunta se ele tem algum envolvimento com Priscila. Adriano diz não ter nada com a mulher. Fernanda liga para Franco dizendo que está com a Bárbara e seu pai e precisa de um favor urgente. Precisa coordenar uma ligação para Santiago e depende dele. Fernanda pergunta a Franco se pode ir até a casa dele. O homem diz que sim. Ao desligar, a moça dirá a Bárbara e ao pai que só Franco sabe onde Santiago está, pois foi um acordo feito entre ele e Santiago. Fernanda pede Bárbara que vá com ela. Gonçalo exige que a filha retire a queixa contra Camilo. Bola um plano com Lúcio para sequestrar Aurora e explica o passo a passo para o homem, pois isso irá atingir Bárbara. Na casa de Franco, Bárbara e Fernanda discutem claramente. Bárbara dirá que quer ter certeza que Santiago foi embora. Fernanda pede explicações a Iena, o motivo do seu irmão ter que estar fora do país. Bárbara diz que a vida de Liliana depende de Santiago, que ele esteja bem longe, e exige falar com o rapaz. Então Franco lhe dá um número de telefone para que Bárbara ligue. Bárbara chama Fernanda para ir embora. Fernanda bate de leve com seu carro e desce para ver o estrago. Enquanto ela resolve com o homem que bateu em seu carro, Bárbara pega o celular de Fernanda que está tocando. É a Aurora. Bárbara atende e fica muda do outro lado. A Aurora diz: Fernanda, fala comigo, é a Aurora.